Nós vamos agora para o trabalho A Sequência Didática como Estratégias Metodológicas para a Educação Patrimonial. Reflexões sobre memória ancestral e sambaqui de São Bento, em Duque de Caxias. Quem vai apresentar é a Gabriele Silva Souza, da Universidade Federal Rural. Boa noite. Adorei os trabalhos que foram apresentados e é uma identificação muito forte com cada um deles. Acho que diversos autores que já foram citados, eu vou repeti-los, né? Porque são o que eu mais trabalhei. Eu vou compartilhar a tela. Foi? Não, ainda não. Novamente. Ainda não? Aqui tá parecendo que tá carregando, Gabi. Tá. Para mim não também. Pronto. Agora foi. Agora foi. Esse trabalho, esse artigo ele foi escrito por mim e pela minha orientadora de mestrado, Tatiane Oliveira. Eu sou professora da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Fiz graduação em História. Hoje eu sou mestranda na PPG de Pax, no campus de Nova Iguaçu, na UFRJ. Então, a gente escreveu esse artigo baseando na minha pesquisa, no meu objeto de estudo, e também revisitar esse trabalho que já também foi escrito quando eu fiz a minha sequência didática como estratégia metodológica para a educação patrimonial, reflexões sobre a memória ancestral e sambaqui de São Bento em Duque de Caxias. Ele vai ser abordado algumas temáticas, especialmente a educação patrimonial, e como essa educação patrimonial ela pode ser atrelada na metodologia com as sequências didáticas, conhecendo assim o território de Duque de Caxias, esse sítio arqueológico que é o Sambaqui de São Bento, e revisitando essa memória ancestral. Então, entendendo como as sequências didáticas dentro dessas criações de sequências didáticas dentro da sala de aula podem afetar diretamente esse indivíduo que constrói essa história do Caxias, não só a pré-história brasileira, que são dos sambaqueiros, mas também a ligação desses povos indígenas também aqui no território de Duque de Caxias, ali no Recôncavo da Guanabara. A metodologia ela vai ser revisitar essa monografia que foi escrita em 2023, aonde eu faço uma entrevista com a diretora do Museu Vivo de São Bento, que é a Marlúcia, e ela vai falar do seu incômodo em esse homem que vive a Baixada Fluminense, ele não estava atrelado na academia, ele não era um objeto de pesquisa, esse local não era um objeto de pesquisa dentro da academia. E esse incômodo dela atrás, ele fez ressurgir, não só dela, né? A gente também tem Antônio Augusto, Alexandre Marques, o próprio Nielsen, ele também, esse incômodo desse homem e desse homem do tempo presente, que ele não era visto, ele não era notado, ele não era colocado como agente da sua própria história. Então, essa pesquisa, ela vem desse olhar, desse homem que ele não era citado, desse local que não era citado, e eu trouxe isso para dentro da sala de aula, aonde como que nos livros didáticos não estava escrito sobre a região onde essas crianças, esses adolescentes vivem. Então, essas criações de sequência didática,
é desse incômodo onde não era visto, não era falado, então você estudava história de outros locais, mas não estudava a história do seu próprio território. E a sequência didática ela tem essa metodologia onde ela vai entender esse aluno, vai entender essa sala de aula, vai entender essa realidade e pegar o Sambaqui do São Bento justamente porque ele é um referencial cultural. Ele é uma referência onde os alunos podem visitar, eles podem criar e eles podem contar para a sua comunidade o que era aquilo e como essa ligação dessa memória ancestral ela é tão viva até hoje na Baixada Fluminense. Porque a gente tem essa maneira muito forte na Baixada Fluminense, porque isso não estava nos bancos da escola, e hoje ainda, muitas vezes, a gente não encontra. Então, a criação de sequências didáticas é justamente para a gente colocar esse homem que não está sendo citado em sala de aula. E como que ele vai ser citado? Ele vai ser citado por meio de música, ele vai ser citado por meio de samba enredo, ele vai ser citado com o próprio relato das crianças. Então, isso daí vai ser colocado dentro de sala de aula para além desses livros didáticos que aí muitas vezes não fala desse território. Inclusive, Baixada Fluminense não é citada nos livros que são para os alunos da Baixada Fluminense. Então, é um incômodo que é presente e vai continuando, e aos poucos, alguns colegas, eu e alguns colegas, a gente tenta fazer esse movimento de colocar esse território dentro de sala de aula. Aí a sequência didática, que eu já falei, onde a gente tem um instrumento metodológico, uma estratégia pedagógica, estimula a investigação científica, onde todos esses elementos eles vão estar não somente um planejamento que você coloca sobre um dia de aula, mas você coloca em uma grade avançada, onde você tem uma semana, 2 semanas pensando aonde aquele conteúdo que está no livro ele vai ser melhor adaptado, melhor aplicado dentro de sala, quando você coloca as sequências didáticas aonde ligam esse aluno ao que está sendo passado. Então, entendendo como é essa educação patrimonial, ela vai ser a sequência didática, ela é essa estratégia pedagógica, aonde a educação patrimonial vai estar muito presente. Tanto a gente trabalhando em patrimônio material e imaterial, como a gente colocando indícios de outros sítios arqueológicos, comparando com o sítio arqueológico que a gente vive e que a gente está tão presente. Então, essas etapas do planejamento, ele ser colocado para atender melhor aquele aluno, vendo que aquele aluno ele vai entender melhor se você usar outras metodologias, como a produção de som, né? Quando você escuta uma música, a interpretação dessa música, você entender por meio de uma criação de uma pintura. Então, isso daí vai ser colocado dentro de sala de aula para o melhor entendimento daquele aluno. O homem como ser ativo em constante movimento, aonde a gente, né, eu e a Tatiana, a gente entende que esse homem ativo, esse homem em constante movimento, ele também vai mudando ao longo do tempo. E por que colocar somente na academia, né, somente nas grades curriculares de graduação e não na educação básica, não no ensino dessa criança, no ensino desse adolescente? Porque você aprender sobre o seu território, você consegue entender mais as diretrizes que estão sendo passadas ali, aonde a educação básica, a educação de base vai ser um olhar, vai disputar aquele olhar investigativo sobre o mundo. Então, vai ser uma concorrência entre qual é a memória que você quer atingir, e essa memória, muitas vezes, ela pode ser colocada na educação de base, não somente quando a gente está na graduação, né? Não somente quando a gente já está inserido num local que, de qualquer maneira, a gente vai ter outro olhar sobre o nosso território.
aqui de São Bento, que ele vai ser um dos percursos do Museu Vivo de São Bento. Ele é um roteiro. O Museu Vivo de São Bento, ele é localizado no 2º distrito de Duque de Caxias. Ele coloca como uma nova museu onde você enxerga esse território de forma diferente, onde essa história é contada pela própria comunidade, onde você pensa em uma forma nova de colocar esse museu, né? Um museu onde você anda, onde você vai fazendo aquele percurso e você vai vendo várias temporalidades. Dentro de um bairro, você encontra tanto a pré-história brasileira, você encontra a presença da época de Getúlio Vargas, você encontra o período colonial. Então, é um museu de percurso dentro de um bairro que os próprios moradores, às vezes, eles estão ali de um lado de algo que tem sempre a pré-história brasileira. Então, você tem o olhar daquele morador sobre o seu próprio bairro, e é um museu que vai integrar exatamente isso, integrar tanto o professor que quer mostrar para esse aluno, tanto aquele aluno que não conhece, não sabe nem o que é sambaqui, tanto o morador que não está inserido dentro de uma escola, mas ele escuta o que está sendo passado e ele vai querer fazer parte daquilo. Então, começa a ser uma rede, onde essa rede vai conectar vários municípios e até mesmo a gente pensar além somente de Duque de Caxias, né? Além da aprendizagem somente em Duque de Caxias, mas também em outros municípios. Assim como a gente pega Nova Iguaçu, a gente vê tantas histórias em Nova Iguaçu sendo contadas em Duque de Caxias. Então, acho que o Sambaqui de São Bento ele faz esse referencial cultural muito aonde ele consegue ligar a pré-história, que tem tanto tempo, como atual, aonde a gente pensa aquele homem que viveu ali no Recôncavo da Guanabara, aquela oferta de alimento, a oferta de água, morros que é onde vão se proteger. A gente tem essa disputa também com os povos indígenas, então a gente tem uma ligação tão antiga que é tão presente e conta a história desse bairro por meio das pessoas que vivem ele, que estão ali ainda morando. A memória não é um registro neutro, aonde no artigo vai falar várias vezes sobre isso, porque a memória é um lugar de disputa, então a gente está disputando o tempo inteiro, uma disputa de poder, onde o que vai ser contado, o que vai ser preservado, o que vai ser conhecido, o que pode ser esquecido. Então, essa ausência do poder público em Duque de Caxias é um assunto que não tem fim, onde a gente vai debater desde a emancipação de Duque de Caxias até os dias de hoje, que a ausência desse poder público não chega aqui. Então, essa disputa de memória vai ser um pilar para quem mora aqui, onde a importância de reforçar a memória desse bairro, a memória desse município, para que quem vive aqui, essa baixada para quem fica, também ela merece ser contada e divulgada. Então, é uma disputa de poder muito intensa, onde a gente vê que nas reportagens só retrata Duque de Caxias como um lugar extremamente violento, ainda mais o bairro São Bento, que é um lugar que coloca como um lugar somente de extremamente como violência, como uma disputa de território constante. Então, isso daí vai ser algo que vai ser enfrentado dentro da sala de aula. Então, eu, como professora de Duque de Caxias, de crianças e de adolescentes, é uma disputa que eu faço constantemente com meus alunos em falar que Duque de Caxias não é somente um lugar violento, que Duque de Caxias tem museu, que Duque de Caxias é um espaço que você pode conviver, um espaço que não vai ser somente que aquilo é retratado na televisão e na mídia. A memória viva é uma construção fundamental para a construção da história local regional. Esse sítio arqueológico ele vai ter esse pilar de referência cultural justamente porque tem outros ao redor, né? A gente é um território onde tem muitos patrimônios materiais, mas todos esses patrimônios materiais, principalmente aqui da Baixada Fluminense, eles
tem que ser atrelado a um espaço imaterial, eles têm que ser atrelados a um patrimônio imaterial, porque somente assim a gente consegue uma disputa por meio da resistência, por meio de contar e de como a gente vai mudar esse olhar para a Baixada Fluminense desse patrimônio, aonde a Baixada Fluminense tem seus patrimônios materiais e imateriais, tem o seu modo de vida, tem o seu modo de fazer desses moradores, e isso daí vai ser algo que não vai ser desconexo, onde não vai ser diferenciado a memória material e imaterial, elas vão ter que estar conectadas justamente para ter mais peso para quando a gente fala em sala de aula, ou até mesmo a gente fala social, né, no nosso social. Então, vai ser um patrimônio que ele vai ter que estar atrelado na sua capacidade de resistência e de como vai olhar para aquele patrimônio. E isso é tudo quando a gente tem um patrimônio imaterial, só quando a gente dá essa importância para esse patrimônio material, quando a gente tem um olhar da imaterialidade. Então, essa coleta de dados, essa coleta de análise, justamente por conta desses historiadores e profissionais da rede de educação e da rede de cultura, que vão ser o pilar disso, vão ser o fundamental e extremamente necessário para que esses moradores locais eles tenham outro olhar. Não somente os locais, mas como o pessoal fora da Baixada Fluminense. O abandono é realmente fruto do desconhecimento. Quando a gente que o Sambaqui de São Bento, a pré-história, ela é desconhecida, ela não é conhecida pelos seus moradores e outros bairros e outros municípios ao redor, é algo que deve ser questionado, aonde será que realmente é fruto de desconhecimento ou é uma relação de poder constante do que quer ser contado e o que não quer ser contado, que a memória ela deve permanecer, ela deve ser passada, e essa memória que ela merece ser esquecida somente pelo seu território onde vive. Então, são interpretações que a gente faz do local, desse local tão passado, né, da pré-história, que está em constante poder com esse Estado, onde a gente teve esse conhecimento do IPHAN sobre o sítio arqueológico, e esse sítio arqueológico, muitas das peças foram levadas para o Rio de Janeiro, e o local onde tem o sítio arqueológico, ele não foi um local valorizado, um local que mereceu tanta atenção e foi deixado de lado por tanto tempo, e constantemente vai sofrendo esse desgaste, né? Então, o Sambaqui, para quem não sabe, o Sambaqui é um monte, né? Um amontoado de conchas. E esse amontoado de conchas, se você tem da pré-história, você tem que pensar como que vai resistir esse amontoado de conchas, porque a gente tem chuvas constantes. E no local ali no São Bento, ele é um local que alaga, então é um local que deve ser pensado na estrutura, não somente você vir entender que aquilo ali tem uma importância, e essa importância ela ser muitas das peças, as conchas, né, os artefatos foram levados para outro local, e o local antropológico ele é deixado de lado, né, com o desgaste do tempo. Já indo para finalizar, a noção de preservação está claramente conectada às referências culturais e não apenas aos bens culturais. Já até falei, né, vou até encurtar um pouco mais, dessa conexão entre o patrimônio material e imaterial, onde tem essa população da Baixada, em sua maioria negra, em sua maioria com descendência de povos indígenas, e como que a gente deve olhar para esse local com uma disputa de poder constante, porque além de não ser valorizado, não é contado, e agora a gente tem um movimento, ainda bem que a gente tem esse movimento de resgate sempre de pensar a população daqui, de pensar que os fazedores de cultura, de pensar os educadores daqui do Baixada Fluminense, mas que a gente pensar 20 anos atrás, que é um tempo muito presente, 20 anos atrás a gente tinha a Baixada Fluminense como somente deixado de lado, marginalizado, como extrema de violência.
esse sítio arqueológico, ele vai ser um sítio arqueológico, ele se torna um sítio escola. Esse sítio escola, ele vai fazer esse papel de criar uma identidade nessa população, de pensar o território, de pensar como que esse patrimônio, eles vão estar ligados ao tratar a pré-história brasileira. O samba aqui de São Bento é um exemplo amplamente atual, pois se tornou um sítio escola para atender os alunos, professores e escolas, principalmente da Baixada Fluminense, com o objetivo de apresentar a luta pela defesa desse patrimônio arqueológico local. Obrigado, Gabriele.